Bom, já estamos em direto com o Think Tank desta semana. Depois das devidas desculpas pela interrupção na semana passada, por única e exclusiva culpa minha, estamos de regresso. Eu, o Jorge Aguiar à minha direita e à extrema-direita temos o Joaquim Aguiar. Extrema-direita, obviamente, do ponto de vista geográfico apenas. Não é assim, Joaquim? Depende do ângulo que observa. Bom, eu vou começar pelo Joaquim, porque o Joaquim tem uma proposta para a campanha eleitoral. Era fazer um sorteio, não é, Joaquim? Então, vamos a isto. Isso é a proposta vem no fim. O problema com esta campanha eleitoral é que não é campanha eleitoral. Isto então, não é apresentação de programas políticos e de estratégias de modernização para que o eleitorado escolha aquilo que corresponde ou aos seus interesses ou às suas convicções. Não, esta campanha é apenas para saber quem pode formar governo com maioria absoluta ou com acordos parlamentares. Joaquim, mas isso são todas as campanhas? Não, porque não tem os programas estratégicos que correspondem a essa candidatura ao lugar do poder. Então, mas diga-me lá quantas eleições é que Joaquim vê com programas que tenham uma componente estratégica? Temos muitas, desde as primeiras. Mas essas foram diferentes, Joaquim. Porque era preciso contrastar programas para que soubesse o que eram as posições do eleitorado. Joaquim, mas há 15 anos que só se vê socialismo A, socialismo B. Não há diferença. E esse é que é o problema. Claro. Porque cada eleição deve permitir analisar o que foi o passado para que cada um dos partidos assuma a responsabilidade do que é que foi o seu contributo, quer para os problemas, quer para as soluções. Mas, ao projetar para o futuro, tem que criar as plataformas potenciais de alianças ou acordos parlamentares para a frente. Ora, nada disso aconteceu neste caso. Estas eleições, desse ponto de vista programático, estratégico, só servem para se perceber o que aconteceu em 2015. Porque, afinal, como agora se verifica, discute-se quem é que tomou a iniciativa de solução de acordos parlamentares para que o PS pudesse formar governo, mas ninguém quer assumir aquilo que, entretanto, aconteceu. Porque, por exemplo, o Bloco de Esquerda propõe que se revertam todos os cortes que a Troika provocou. Ora bom, isso só é possível se nós revertermos todo o passado que conduziu à Troika. Mas isso não é do interesse do Bloco, nem sequer do PCP. Mas não é do interesse de eleições estar a colocar esse tipo de questões, que são questões impossíveis. Em contrapartida, como apenas se discute qual vai ser o posicionamento dos diferentes partidos para a futura formação do poder, então, como não discutem programas e só discutem posições, eu de facto proponho que se faça um sorteio. E o sorteio também tem resultados, não só as eleições têm resultados, não, o sorteio também tem resultados. E, perante os resultados do sorteio de domingo à noite, então, analisa-se o que é possível fazer com esses resultados. O que é que falha nisto? O problema mais importante, e não me interessa se há 15 anos é assim ou não, o problema mais importante é que o futuro não vai ser uma continuação do passado. Mas antes de irmos ao futuro, Joaquim, e deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, surpreendeu-te o que aconteceu nos últimos 7 dias de campanha? Relativamente a quê? A alteração das intenções de voto, segundo as sondagens estão a refletir. Tu tinhas o PST com 20,3%. Neste momento tens sondagens que estão a PST 28,7%. É uma alteração radical e profunda. Eu julgo que o que surpreendeu... o que é mais surpreendente é nós, só a 7 dias das eleições, termos percebido o que é que Rui Rio quer para o país e com que personalidade é que nós estávamos a lidar. Isto significa que há aqui 2 tipos de responsabilidades. Uma tem a ver com o próprio candidato, que se provavelmente fechou demais
Mas achas que é fechou demais ou durante muito tempo ele parecia um clone de António Costa e agora começa a marcar a diferença? Não, acho que não é um clone nem marcar a diferença. Eu acho que há um problema com todos os líderes do PSD. Vamos lá ver, os líderes do PSD em geral, se nós olharmos para Sá Carneiro, Cavaco Silva, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, Manuela Ferreira Leite, Passos Coelho, Rui Rio, a imprensa em geral, os mídias em relação aos líderes do PSD são muito mais, diria, críticos e contundentes nas análises que fazem sobre, quer sobre a sua atitude pessoal, de caráter, de personalidade e também de alguma forma politicamente. E portanto, para quem quer ir para líder do PSD tem que perceber que tem que lidar com essa realidade. A estratégia que provavelmente Rui Rio seguiu foi diferente, foi continuar a fazer o seu percurso junto do eleitorado, e é interessante ver que ele utiliza uma estratégia que é uma estratégia que estão a utilizar os novos candidatos, eu diria, destas novas democracias que são ganhas nas redes sociais e no contacto direto e retirando os mídia da intermediação, se quisermos. Ou seja, há menos intermediação, é contacto direto com os eleitores. Com contacto direto, e depois os debates em que ele aparece relativamente bem preparado e com uma atitude diferente. E eu acho que a atitude diferente resulta de uma aprendizagem que ele fez ao longo do tempo, da tal incongruência que é a geringonça e a impossibilidade que seria para um candidato da social-democracia poder chegar a acordo. Eu não diria acordos de regime, isso provavelmente é possível, mas chegar a um acordo, se quisermos, de governo com o atual Partido Socialista é algo que tem que estar fora do radar. Porquê? Porque o próprio Partido Socialista, neste momento, incorpora uma conflitualidade interna que está escondida. Mas o Rui Rio devia ter percebido isso há um ano, não apenas há 2 semanas ou 3. Não é? A diferença está aqui. Vamos lá ver, a estratégia que o Governo utilizou durante estes 4 anos foi uma estratégia muito hábil. Eu diria que os primeiros 2 anos, como alguém dizia, sempre a culpar o Governo anterior, e portanto havia pouca defesa para o Rui Rio relativamente a isso, porque era um líder que tinha sido eleito por a saída do anterior líder e portanto resguardou-se e não fez... Aliás, na própria campanha é interessante ver que ele faz uma defesa e consegue explicar ao eleitorado que a comparação que o atual Primeiro-Ministro está a fazer com o governo da Troika, que é uma comparação injusta, porque nós estávamos sob um programa de austeridade imposto pelo exterior, e, portanto, é uma comparação que não faz muito sentido. Seria a mesma comparação que nós iríamos fazer do governo atual com o governo na altura de Mário Soares, que eu me recordo que fez quantos pacotes? Foram 5 pacotes. Sim. Foram para aí 5 pacotes que distribuiu para a população, pacotes todos de austeridade. Portanto, eu acho que ele aí faz tem aqueles 2 anos e depois tem 2 anos que começa a perceber e em que a própria, se quisermos, geringonça começa a entrar em alguma, diria, divergência, se quisermos, sobre várias matérias. E aí é que se percebe que Rui Rio pode ter um papel e também, quer dizer, o próprio CDS. Agora, o Joaquim disse uma coisa que é, porque é que não se faz isto por sorteio? O que é mais gritante neste momento na sociedade portuguesa é o condicionamento que estão a querer fazer em relação ao eleitorado. As sondagens que estão a sair são sondagens cujo grau de credibilidade perante a população é muito duvidoso, porque há sondagens quase para todos os gostos. Jorge, isso é verdade, mas a verdade é que dá uma semana e meia esta parte, nota-se que todas elas, mas todas, inclusive aquelas que dizem que são mais deste partido que daquele, dão uma subida do PS e uma descida do PS. Certo, mas isso é verdade, mas o problema está em que a questão é, não há programa político, o Joaquim estava a referir um tema muito importante, não há programa político que parece que mobiliza a população, os eleitores em geral, para uma ambição do país. Sim.
O que há são programas políticos. Distributivos. Não, e programas políticos para fazer a gestão da situação atual portuguesa, que ela em si já é muito complexa, e, portanto, o que os partidos estão a fazer é manter-se mais ou menos fiéis aos seus princípios, mas ninguém está a querer ter o arrojo nem a tomada de risco e de fazer propostas relativamente mais ambiciosas, com exceção dos partidos, se quisermos, novos partidos que aparecem, que aí já nota-se alguma frescura, e, portanto, há uma grande defesa. Eu posso dizer que a campanha é o nascimento de Rui Rio para a política, se quisermos, dos mídias tradicionais, em que, de repente, as pessoas percebem, afinal, é diferente do que nós, se calhar, pensaríamos. Acho que há um reajustamento por parte do próprio CDS, quer dizer, em que percebe que tem que se manter numa margem de eleitorado normal em qualquer sociedade, que é uma margem dos conservadores, dos democratas cristãos, dos liberais. O Partido Socialista tenta-se fazer de morto e faz um jogo relativamente, eu diria, perverso para a democracia pluralista, que é: eu fico aqui no meio e depois, de acordo com os resultados, ou vou mais para ali ou vou mais para acolá. Ora, isso não é um projeto de sociedade, isso é um projeto de ocupação do poder pelo poder. Deixa-me só voltar ao Joaquim. É um aspecto relevante. Esta evolução das sondagens mostra uma perda do PS quando já ninguém estava à espera e uma subida do PSD quando ninguém estava à espera. Isto tem a ver com o quê? Com os escândalos que envolvem o PS? Tem a ver com uma atitude diferente de Rui Rio? Tem a ver com a capacidade de liderança. Isto é, quando quem se candidata a pastor se esconde no meio do rebanho, vai dar sarilho, porque... Que é o pastor, que é o rebanho. Não, é que aquilo que o rebanho quer é que o pastor os conduza. Sim. O Joaquim está incluído no rebanho também. Pois. Se o pastor está metido no meio do rebanho, ninguém conduz. Quer dizer que o Rui Rio percebeu que tinha que ser o condutor do O rebanho. Rui Rio percebeu, e pelo menos, não sei se é pastor, mas pelo menos é cão de pastor, conseguiu Indicar. pôr alguma ordem na movimentação. Agora, as eleições não servem para isto. As eleições devem servir para explicar aos eleitores aquilo que os eleitores devem querer. Pois. E não perguntar aos eleitores o que é que querem. Claro. Porque isso não é liderança. Isso não é direção política. Claro. Ora, há pouco falava-se dos pacotes no tempo de Mário Deixem-me Soares. só dizer que nós estamos com 533 pessoas a ver em direto, que é um recorde absoluto. Aliás, a cor do dinheiro matinal tem batido recordes absolutos. Pelos vistos, o Think Tank também. Vamos no bom caminho. Diga. Nós devemos sempre recordar que as 3 vezes que foi chamada o apoio externo e a consulta externa... Sim, 77, 83 e 2011. Foram os partidos socialistas que pediram. Sim. Mas embora a segunda responsabilidade fosse de um social-democrata chamado Pino Paulo Simão. Não interessa de quem é a responsabilidade, interessa quem pede. Ora, quem pede, a seguir, deve cumprir as regras desse pedido, aproveitando o apoio, seja o apoio de consulta, seja o apoio financeiro, para corrigir aquilo que foi feito. O que é que, e que provocou os desequilíbrios e que obrigou ao pedido de ajuda. O que é que acontece nestas eleições em relação àquilo que se discutiu em 2015? O que acontece é que quem governou diretamente ou por acordo parlamentar diz que a principal vitória deste período de governação foi anular aquilo que foram as consultas e os apoios externos. Não consegue anular os apoios porque ainda não se conseguiu pagar, mas acaba com todas as propostas que foram apresentadas. Ora bom, isto é que é o efeito paradoxal de quem pede o auxílio e a seguir se coloca na posição de eu não precisei de pedir auxílio nenhum. Esta é que é a parte que perturba o eleitorado.
Mas essa não é a parte que está a ganhar votos. Aliás, que o PS pensou que lhe ia ganhar votos. Essa é a parte em que o pastor se esconde no rebanho. Pois, mas nesse caso foi António Costa. Ora bom, e por isso... Não, neste caso foi o António Costa, que noutros casos foram outros. Mas a atitude é a mesma. Sim. Ou seja, é por isso que estas eleições, seja qual for o seu resultado, não serão um fator positivo de resolução de problemas, mas vão ser um fator de continuação dos problemas. Só então, que... Isto quer dizer que o Joaquim já está a antecipar o que vai passar a partir do dia 7 de outubro? Sim, já estou a antecipar. Porque essa continuação na política interna vai encontrar uma descontinuidade do lado externo. A Europa vai mudar, inevitavelmente. Não é só a saída do Brexit, é sobretudo a saída do Draghi e a mensagem que o Draghi deixa quando sai. E a mensagem que o Draghi deixa quando sai é, curiosamente, a frase do Guterres quando nós entramos no euro: aqui, neste altar, se vai construir a Europa, é através do euro que se vai construir a unidade orçamental que há de permitir a existência da União Europeia. Mas isso não tem a ver com o Draghi, Joaquim. Isso tem a ver com a vontade política. Tem a ver com aquilo que é a mensagem que o Draghi deixa quando sai. Quando fala da política europeia, não apenas da política monetária. Porque ele já não está a candidatar-se a nada, sim. Mas está... Já pode falar como europeu federador. Mas está a falar do que é que foi a sua experiência. A experiência do Draghi é também a nossa experiência. Só que nós, dessa experiência, deitamos tudo fora. O Draghi, apesar de tudo, deixa uma mensagem para a frente. Se esta mensagem se concretizar, e não é por acaso que o Draghi cita o Macron, porque de facto é o mais próximo das propostas que o Draghi faz, se esta mensagem se concretizar, o contexto em que Portugal vai atuar é completamente diferente. E teria sido muito melhor Portugal poder apresentar resultados positivos e, ao mesmo tempo, reforçar os resultados programáticos. Isto é, conseguimos esses resultados positivos porque seguimos uma linha de orientação. Só que não é só a Europa que vai mudar. Vai mudar a NATO. E, de repente, a Europa fica com um problema de segurança que não tinha desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, por outro lado, vai mudar a Aliança Atlântica, porque um dos lados sai da aliança. Isto também significa que, para pequenos países europeus, a questão da União Europeia passa a ser muito mais importante. Mas há gente que não está a perceber isso. Do que foi no passado. Mas Joaquim, deixe-me só interrompê-lo para nós debatermos aqui algo que pode ser interessante. Se nós olharmos para a Espanha vai em 4 anos, 4 eleições. Sim. Vai para a quarta. Vai para a quarta. Porquê? Porque os partidos em Espanha, quando se apresentam ao eleitorado, apresentam-se ao eleitorado com um programa, com um conjunto de ideias, obviamente, ideias que de alguma forma os dividem claramente, mas não fazem acordos pós-eleitorais apenas para gerir a estabilidade de Espanha. Ou seja, a conflitualidade que está introduzida no sistema político espanhol é uma conflitualidade para resolver o problema da Espanha. É real. É real. O que é que Portugal... É muito estranho nós estamos a poucos dias de umas eleições e os partidos não virem dizer ao que vão no dia a seguir. Sabes que ainda ontem me questionei sobre isso. Pronto. E isto é um problema seríssimo. Porquê? Porque significa que o único valor, isto vem tudo também de como é que foi construído este modelo, vamos ver, este governo e da política de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o seguinte, foi o mais importante para um país endividado e que ainda deve 60 mil milhões à Troika, é melhor mantermos uma estabilidade governativa. E esse foi o valor ou o princípio base institucional de relacionamento entre o Presidente e o Governo. Sim. Isto tem um problema.
Ou seja, nós temos a estabilidade que, em geral, a população quer, sim, mas não temos mas estamos a adiar a instabilidade futura. Exatamente. E, portanto, como é muito mais fácil... Jorge, mas daqui a 10 anos o Marcelo está noutra vida e o mas pessoal já foi à sua vida. Por isso é que é importante. Quando eu e o Joaquim ensinámos... Mas da história ninguém sai. É verdade. E esse é o problema. Mas depois eles estão mortos também. Porque os que vêm à frente vão criticar os que ficaram para trás, mesmo que tenham desaparecido. Nós ainda já passou pouco tempo e já estamos a criticar. Portanto, já passou pouco tempo e já estamos a criticar. Portanto, não há de ser por aí. Mas a parte que eu vejo mais estranha da combinação política é que, ao não se dizer ao que se vai, está no fundo a querer-se fazer a gestão do cotidiano. Porque a liderança ou a direção de um país obriga a que o líder explique que as escolhas que provavelmente fariam sentido para nós não fazem sentido nenhum. Ou seja, alguém que diga, pá, este é o caminho que vocês estão a seguir, mas este caminho não nos leva a lado nenhum. Isso é liderança. Quando se sabe que aquele não é o caminho, mas para ter o poder eu não vou afrontar e depois, quando estou no poder, afronto de forma lenta, o que está a acontecer, nós já falamos disso, a sociedade fica adormecida, fica anestesiada. Que é o que tem estado nos últimos que é o que tem estado. Quando eu e o Joaquim assinámos uma carta aberta que foi publicada no Público de sábado, tinha muito a ver com esta ideia de que as sociedades democráticas têm que ter alternativas pluralistas. Não há problema nenhum. Nós temos um governo de esquerda e depois temos um governo de direita. Sim, com opções completamente com opções diferentes. Portanto, temos depois é avaliar depois as políticas que são seguidas, claro, e o resultado que isso deu. Ora, o que é que acontece? Nós estamos a ter uma concepção monopolista da política. Em quase programas que quase não se diferenciam, partidos que quase não se diferenciam. É um programa em que todos, ou seja, nós construímos um centro que é o centro da política, mas esse centro não tem utilidade nenhuma, só serve para as pessoas, para criarmos, no fundo, o Parlamento. Ora, o que a sociedade tem que mudar é no centro, é a concepção central da sociedade que está errada. E porquê é que nós dizemos que está errada? Bom, está errada porque quando a Troika tentou introduzir um conjunto de reformas que nos poderiam conduzir a um país relativamente diferente, nós não gostamos, nós não aceitamos, reagimos mal. Ora, não havendo alguém que queira quebrar esse centro e queira dizer às pessoas, dizer, bom, vocês têm este modelo de sociedade, têm este modelo de desenvolvimento económico, mas este modelo pode não ser suficiente para ultrapassarmos o problema da Europa, social. Não, o problema da Europa, do BCE quando as taxas de juros subirem, da NATO, dos problemas das barreiras comerciais, das relações que vão acontecer entre as várias potências. Portanto, somos um país que vai continuar a estar frágil, vai continuar estável. Isto é como se nós estivéssemos no mar, numa embarcação, em que não há ondas, mas nós sabemos que lentamente está a entrar água no barco. Mas depois alguém diz, epá, não te mexas muito, porque se mexes muito, a água entra rapidamente. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. O homem do leme, que era, no fundo, a expressão, o homem do leme escondeu-se atrás das ondas, levou-nos para a zona onde não há ondas, e nós olhamos para a frente e dizemos, espera lá aí, mas ali vai haver ondas. Epá, vai, mas estou muito longe. Não te preocupes. Não te preocupes, que isso depois vai-se resolver. Um dos pontos que confirma a imagem do pastor que se esconde no rebanho é que aquilo que está a diferenciar os partidos são as tais sondagens diárias cuja qualidade técnica deixa a desejar. Não sei se deixa a desejar, mas pelo menos eu não confio muito nestas sondagens instantâneas. Além de que é duvidoso que de um dia para o outro possa haver variações significativas. Agora, o ponto importante é porque é que estas sondagens revelaram subitamente uma diferenciação entre partidos que, antes de se fazerem as sondagens, não existia. Ninguém estava a sublinhar. Ora, porque os partidos não se diferenciam. Não. É isso que eu chamo de sorteio.
qualquer coisa de diferente que observe os partidos que não se diferenciam, de repente descobre que afinal são diferentes. Está bem, mas isso quer dizer que, apesar de tudo, começou a haver alguma diferenciação no rebanho, não nos pastores. Mas acha que foi, não, acha que foi só no rebanho? As sondagens são as manifestações das pessoas. Está bem, mas as pessoas reagem àquilo que o pastor do rebanho lhe está a dizer. Não, as pessoas estão a reagir àquilo que as incomoda. E aquilo que as incomoda é que não tenham por onde escolher. Quando a sociedade portuguesa estava naquilo que Sá Carneiro chamava o impasse, porque estava tudo virado à esquerda, com os militares, com os partidos, ele falava do impasse. É verdade. E então o que é que ele propunha para responder ao impasse? A bipolarização. Sim. Ora bom, o problema com a bipolarização, e eu estive contra essas propostas de Sá Carneiro, o problema com a bipolarização é que um oposto de um lado gera a radicalização do oposto do outro. Nós estamos a ver isso neste momento na política americana. Sim. Hiperconservadorismo dos republicanos está a gerar um hiperesquerdismo nos democratas. Oh, Joaquim, mas se não houver bipolarização, calma, como é que a sociedade vai ter opções diferentes? Não é assim. É que esta bipolarização a que estamos a assistir na América e que no fundo também o Sá Carneiro queria para Portugal é artificial. É um efeito de protagonistas que, digamos, ocupam o primeiro plano no palco e dividem os espectadores em função dos movimentos dos protagonistas. Não é em função da análise do que são os espectadores. É em função daquilo que interessa aos protatistas. E também aí, mais uma vez, digo... Mas aí houve dois factos que mostraram que o Sá Carneiro tinha razão. Corrigir o Joaquim. Espera aí. A primeira maioria e a segunda da Aliança Democrática e a primeira e a segunda maioria de Cavaco Silva. Calma. O que eu quero dizer ao ter indicado que 582 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Me opus escrevi porque a bipolarização que o Sá Carneiro propunha é que se obtém os resultados de sociedade pluralista sem precisar de ir até o extremo da guerra civil ou da bipolarização. Há outras maneiras de conseguir esse pluralismo e nós conseguimos. Em parte, tendo que recorrer a intervenções externas. Está bem, Joaquim, mas o problema é que a sociedade não muda. Repare, o que é que mudou, Joaquim, sinceramente? Olhe para as maiorias, primeiro do Sá Carneiro, depois do Cavaco Silva, e houve alterações importantes no país, apesar de todos os defeitos que a gente pode atribuir às pessoas. Nos últimos 20 anos, a alteração é zero. Nós estamos a acompanhar o rebanho lá de fora apenas. Não, mas eu acho que eu só queria corrigir o Joaquim aqui num aspecto que é, quando fala no pastor e no rebanho, transforma a ideia da cidadania, que ela é um bocadinho amorfa. Quer dizer, as ovelhas têm que ter um pastor, que isso é verdade. Mas nós provavelmente estamos a precisar de um exército. Ou seja, quando eu quero dizer exército, e um exército com um comandante em chefe. Porque um exército com comandante em chefe é alguém que quer combater por uma ideia, por uma ambição, por um projeto. Porque quem quer... a ideia do Joaquim é boa no sentido em que nós temos um rebanho e o rebanho tem que ser conduzido dentro das cercas que nós vamos tendo, que são a Europa, o modelo económico, o modelo bancário, a NATO, tudo. Mas o problema é que nós vamos provavelmente não diria ter que saltar a cerca, mas vamos ter que mudar a nossa maneira de estar. E é essa falta de coragem política que é notória, porque depois é interessante ver os debates, os debates da economia são debates sempre sobre contas públicas. Não são sobre... Falta ideias. Não é só faltar ideias, não se discutem as empresas. Quer dizer, a riqueza de um país... Não se discutem as contas de resultados. Não discutem. Não se discutem as contas de resultados. Porque quando se discute o orçamento, só se está a discutir o que se tira a uns para dar a outros. Quando se trata de contas de resultados, e agora vamos ao rebanho,
O meu rebanho não está nas cercas. O meu rebanho está numa pastagem que esgotou e a caminho de outra pastagem. O Joaquim quer a transumância. O Joaquim quer levá-los a criar valor. A condução política é fora das cercas. Pronto. Atenção. E quem é que quer cercas, ou seja, quem é que quer fronteiras nacionais? Os autoritários. Porque se eu tiver uma fronteira nacional, os que estão cá dentro têm que obedecer às minhas indicações. Claro. Não, eu não quero fronteiras, eu quero o rebanho em movimento. E em movimento porquê? Porque é nesse mundo que nós vamos viver. Por mais que os populistas nacionalistas queiram voltar a construir cercas, os húngaros estão a fazer, os polacos estão a fazer, os ingleses vão a caminho de fazer. O mais paradoxal, Jorge, o Trump vai às Nações Unidas dizer literalmente que o mundo não é dos globalistas, é dos nacionalistas. Está bem, mas... Ouvimos isso, ouvimos nós e o engenheiro Guterres. Nunca pensei ouvir um americano dizer isto. Ouvimos nós e o engenheiro Guterres. Mas percebe que foi a minha vingança das vezes que com ele discuti. Finalmente, o maior castigo que ele podia ter era ter de ouvir o Trump a dizer isso à frente dele, quando ele é o chefe das Nações Unidas. Bom, mas isso significa que não nos podemos iludir. O Guterres, que de facto é um internacionalista, é um globalista, quando esteve à frente do governo em Portugal, esqueceu-se desses seus valores e continuou a fazer o jogo pequenino. Queria gerir o país, mais nada. Agora confronta-se com as consequências desse pensar pequeno. E o que gostaria era, quando está nas Nações Unidas, é que todos pensassem grande. Não, não é assim. Os autoritários vão continuar a pensar pequeno e aqueles que querem discutir a modernização e o desenvolvimento têm a pensar nos espaços globais. Se olharmos para a história de Portugal, foi sempre um país de exterior. E foi aí que cresceu. Mas porquê? Porque não tem interior que chegue. Claro. E, portanto, sim, não tem, mas está muito perto. Mas como é que nós não aprendemos isso? Mas, Camilo, deixa só o Jorge falar, já vou retirar a pergunta. Eu só queria fazer o comentário sobre... O país organizou-se nos últimos, diria, 8 anos para responder à urgência dos credores. E, portanto, se olharmos de um ponto de vista, numa fita do tempo, com alguma distância, o que nós nos percebemos foi as mensagens de felicitação que vinham da parte dos credores. Portugal é um país que, afinal, cumpre aquilo que se propôs fazer. E, portanto, o país organizou-se para os credores. Mas o país não se organizou para os portugueses. O país está organizado para nós servirmos os credores e depois servirmos, e obviamente esta é uma opinião que diverge provavelmente de alguma opinião que pode até ser maioritária na sociedade portuguesa, que é um país que se organizou não para ser competitivo no mundo, uns com os outros, os portugueses uns com os outros e nós com o mundo, mas é um país que se fecha sobre si próprio porque está sempre a discutir as políticas públicas que são internas ao país. Quando eu discuto saúde e educação, eu faço a seguinte pergunta: quem é que gera valor na educação? São as empresas privadas, são as empresas dos medicamentos, são os laboratórios farmacêuticos, são os laboratórios, são as empresas de equipamentos e são as empresas que sabem organizar os recursos todos para servir o cidadão. Nós não, nós só estamos a discutir se é tudo público e se o público está bem financiado e se o dinheiro chega e tudo. Portanto, é esta dissintonia que nós temos na sociedade portuguesa, que é não querermos aceitar que, vamos lá ver, a tal cerca do Joaquim, para andarem as ovelhas, tem que alargar, quer dizer, nós estamos a fechar o país. E o mais estranho é o Partido Socialista, que foi sempre um partido e continua a ser um partido pró-europeu, que percebe estes temas. Nos últimos tempos, pelas razões que nós provavelmente agora podemos começar a compreender, que foi a forma como construiu a sua rede de poder,
agora tem dificuldade em fazer estas mudanças. Sim. E também... Deixa-me perguntar aqui uma coisa ao Joaquim. Não acha estranho, aliás, não achou estranho aquela confissão em direto da Catarina Martins, quando diz João António Costa: nós tivemos uma reunião no dia das eleições de manhã para preparar a geringonça, quando ele nunca tinha dito isto? Já lá vamos. Eu não me esqueço, mas queria recordar aqui uma coisa que o Jorge disse. Passamos os últimos 8 anos a discutir como é que pagávamos o endividamento, para lhe recordar que passamos 48 anos de salazarismo a discutir como é que se pagava o endividamento da Primeira República. Exatamente. E à custa disso, fechamos a sociedade. E então como é que a sociedade, apesar de tudo, teve um surto de crescimento... Um dia alguém acordou e disse: vamos para a EFTA. Dos anos 50 aos anos 60, pelo lado de fora. Porque é que houve a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva? Pela Europa. Portanto, é sempre pelo lado de fora que nós conseguimos o movimento. Agora vamos voltar a essa história da geringonça. Temos 4 minutos também. Como é que nasceu a geringonça? E é óbvio que a geringonça nasceu por iniciativa do Partido Comunista. Sim. Que é o que sempre soube, desde os tempos do Dr. Álvaro Cunhal, é o que sempre soube qual era o papel do PS e o que é que o PC podia fazer com o PS. Quando a seguir aparece a história do tal dia das eleições de manhã, de uma reunião com o Medina, o Louçã e o Jorge Costa com o Medina, que afinal não foi conclusivo, são os jovens do Bloco de Esquerda a quererem entrar num autocarro Já estava em andamento. de veteranos, de quem anda nisto há muitos anos, E sabe o que está a fazer. eram eles jovens trotskistas ou adeptos da UDP. Ora bom, mas porquê esta vontade de entrar no autocarro ou ter direito a estar no autocarro? Porque o objetivo central do Bloco de Esquerda é ocupar o espaço do PC e do PS. Claro que não pode ocupar o espaço todo, mas é cortar umas fatias desses dois bolos. E o que é que fazem se cortarem essas fatias desses dois bolos em termos eleitorais? Resposta: nada. Porque todo o projeto que têm é o projeto de fechar a sociedade, exclusivo do Estado, a saúde, a educação, e, portanto, ao criar este exclusivismo dentro de uma sociedade fechada, condenam-se à pobreza. Está a ver porque é que eu não voto no Bloco de Esquerda? Nós é o último programa que fazemos, é o último programa que fazemos antes das eleições. E, portanto, se calhar, também nós passamos algumas mensagens. Sim, mensagens e uns apelos. Já agora. O apelo que eu faço é relativamente às pessoas que têm dúvidas se devem votar. Têm que perceber que numa situação como a portuguesa, neste momento, e que está a passar no mundo, o voto poderá contar muito para a reconfiguração política que vai nascer para a frente. Ou seja, primeiro eu ao não votar, imediatamente estou a fazer com que alguém vote por mim. Toda a gente já sabe isso. Mas o problema é que em momentos de estabilidade isso não é um problema de maior. Mas em momentos em que é preciso dar sinais à classe política que são precisas alterações, que é necessário não fazer... Porque eu há dias pensava no seguinte: se em vez do governo ter uma duração de 4 anos, se fizéssemos um referendo e dizer agora os governos devem demorar 7 anos, se calhar a maior parte dos portugueses acharia interessante que, como este governo não mexeu muito com a sociedade, portanto, basicamente concentrou-se na questão da Europa, respeitar os acordos europeus, e não mexeram muito a sociedade, e até voltou um bocadinho atrás em algumas coisas que tinham sido mexidas, as pessoas diriam: estamos todos de acordo, são mais 3 anos. Só que o problema é que nós, neste momento, é um problema de transição de modelo, ou seja, é como é que nós saímos da zona que o Joaquim refere, em que não há um rebanho que está num terreno em que não tem pastagens, e nós temos que criar a zona das pastagens.
Ora, nós temos que começar a dar esse sinal. E o voto é fundamental. E o voto é fundamental. E as pessoas perguntam, mas os políticos não servem. Mas calma, em democracia, os políticos que servem são os que lá estão. Não temos alternativa. A política não se consegue fazer sem políticos. Pode-se inventar. Não. Quem é que faz política sem políticos? São os ditadores. Pois. São os autoritários. Porque aí explicam que o facto de dar voz ao povo significa que o povo, e aí é que vem a tal tese do Joaquim, o povo não tem razão. Então eu vou-te dizer qual é que é a minha razão. Ora, em democracia isto não funciona assim. Nós temos que ir lá explicar que queremos aquele e não o outro. Por uma ou outra forma, quer dizer, por uma ou outra razão. Joaquim, para fechar. Ponto essencial nas eleições. O eleitorado tem sempre razão. Mesmo quando não sabe a razão que tem. É uma das suas máximas. E porquê? Não me interessa nada o que é que cada eleitor pensa. Interessa é que o resultado eleitoral vai influenciar os dirigentes partidários quando se confrontam com essa indicação. E é por isso que o eleitorado tem sempre razão. E, portanto, o único que não tem razão é o que não vota, porque esse não disse nada. Todos os que dizem produzem uma mensagem que é interpretada, muitas vezes de modo falseado, mas que é interpretada na noite das eleições e condiciona o processo seguinte. Erro maior de todos foi o que nós cometemos em 2015, quando, perante um resultado eleitoral, pequenos partidos inventam um outro resultado eleitoral de que ninguém tinha falado antes das eleições e conseguem, por essa via, atrelando-se a uma locomotiva mais poderosa, ganhar uma influência que não tiveram nas urnas. Isto é, partidos com 8% e 7%, ao atrelarem-se a um partido com 35% ou 40%, beneficiam desse poder. 35% não dá para nada, não, mas somado aos outros, deu para definir o poder. O que significa que os pequenos ganharam uma influência mais do que proporcional àquilo que foi o seu resultado eleitoral. Este é que é o erro. Porque a seguir, a mensagem com que trabalham os que ocupam o poder na base desta habilidade é a mensagem de que o poder é nosso. Não, não é verdade. Não lhes foi dado pelo eleitorado. Moral da história. Moral da história, o eleitorado tem sempre razão, desde que lá vão muitos. Sim. Porque é a quantidade que traz a mensagem. Sim. Se for apenas homens que saibam ler e escrever, os analfabetos e as mulheres não podem votar. Se for só isso não é sociedade. Agora, se for a sociedade no seu conjunto, que é isso que um ditador nunca pode aceitar, é isso que o Salazar nunca podia aceitar. Houve eleições com Salazar. O recenseamento é que era condicionado. É verdade. As primeiras eleições livres com recenseamento universal foram as nossas de 75. Só a partir daí é que se pode dizer que há um retrato eleitoral da sociedade. Quanto mais perfeito for o retrato eleitoral da sociedade, melhor será a qualidade da política que se faz depois das eleições. Muito bem, moral da história, no domingo, dia 6 de outubro, não esqueça que você tem que ir à sua secção de voto, colocar o voto na urna, porque assim é só dessa maneira que está a contribuir para aquilo que é a definição da sociedade que vai ter nos 4 anos seguintes. Chegamos ao final do programa de hoje, vai ser o último antes das eleições deste domingo. Eu quero agradecer às 600 pessoas, ouviu bem? 600 pessoas, mais 100 do que o recorde anterior, que nós tivemos em direto hoje. Eu recordo que apenas há 6 meses, 600 a 700 pessoas por programa era o que eu tinha no programa da manhã. Hoje, por acaso, foram 2.200, foi um recorde também. Quero agradecer a sua paciência, quero agradecer o seu apoio em nome destas 3 pessoas que estão aqui e dizer que para a semana estes senhores vão ter uma tarefa muito difícil, que é, na próxima ou terça ou quinta-feira,
adivinharem qual é a solução política que nós vamos ter para os próximos 4 anos. Vai valer a pena. Para o final, vou apenas recordar-lhe 2 coisas. Amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui não aqui neste sítio, mas com um programa matinal. E para o final mesmo, pedir-lhe para colocar aí um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.